Olá pessoal, veremos nesse vídeo como trabalhamos com a questão de endereços das instruções, algumas delas já definidas e outras que devemos criar como variáveis dentro do WPS, para que possamos utilizá-las, por exemplo, em blocos e instruções gerais ao longo do programa. No WPS, devemos sempre endereçar os elementos lógicos e também atribuir endereços dentro das funções. Alguns desses endereços já estão definidos dentro do WPS, como é o caso das entradas e saídas analógicas e digitais. Por exemplo, as entradas digitais já possuem endereço pré-definido, codificadas por DI1, DI2, DI3 e assim por diante. As saídas digitais são codificadas por DO1, DO2, DO3, assim seguindo a sequência. Quando precisamos trabalhar com endereços de memórias internas, ou seja, marcadores apenas virtuais, devemos criar esses elementos no WPS, com nomes à nossa escolha. Vamos criar, no exemplo, uma memória associada à bobina. Chamaremos de MX teste. Enter. O programa identifica que esta variável ainda não existe, vamos criá-la e agora devemos definir alguns ajustes. Por exemplo, se a variável é global ou local. Devemos definir como global quando queremos que essa variável esteja disponível em outras páginas de diagrama ladder ou que ela esteja disponível para utilização em algum tipo de rede de comunicação ou quando for utilizada na HMI do próprio PLC 300. Se for utilizada somente nesta página do ladder, podemos deixar como local. Ela pode ser local normal, volátil ou local retentiva, que mantém o seu estado mesmo com o fato de desenergizar o PLC. O nome que nós atribuímos. O tamanho pode ser utilizado quando você deseja criar uma sequência de elementos com o mesmo nome. O tipo de dado nesse caso é fixo por se tratar de uma bobina, que será sempre ball, ou seja, bit, que possui apenas dois estados. O mesmo acontece para contatos. E o valor inicial, que traz o estado que desejamos quando nós energizamos o PLC. E por fim, algum comentário associado a este elemento, que ficaria visível somente quando estamos com o cursor sobre ele no diagrama ladder. Damos um OK. Depois de criado, ele pode ser utilizado ao longo do programa em outros elementos, como por exemplo em um contato. MX, ele já está disponível para podermos utilizar. Dentro de blocos de função, também poderemos utilizar variáveis, por exemplo em um temporizador, onde no campo PT vamos criar uma variável, por exemplo com o nome MW tempo, marcador de Word tempo. Enter. Também solicita a criação dessa variável. Praticamente os mesmos campos que nós vimos na criação da variável anterior. Vamos deixar local. E aqui conseguimos selecionar o tipo de dado para essa variável que estamos criando. Existem vários tipos de dados possíveis dentro do WPS. Bit, byte, word, real. Neste caso vamos deixar word, que possibilita escrevermos nessa memória números de 0 a 65.535. Para realizarmos um teste, vamos colocar o valor inicial de 10. Damos um OK. Vamos selecionar a base de tempo de segundos e vamos finalizar a nossa lógica inserindo uma bobina endereçada pela saída digital 1, DO1. Agora vamos realizar o download do recurso, seguindo os passos já mostrados nos vídeos anteriores, e vamos conectar o dispositivo para podermos monitorar. Observamos que ao fecharmos a DI1, o marcador interno é acionado, ativando também a temporização, pelo valor de tempo escrito na memória MW tempo, no nosso caso 10 segundos. Vamos repetir o teste, abrindo a DI1, fechando novamente. Observamos a ativação do marcador,
a contagem do tempo para que a bobina acione. Desativamos a monitoração. Uma outra maneira possível de criar variáveis seria acessar o menu Janela, Variáveis. Damos apenas um clique no diagrama ladder. Nesta janela podemos verificar todas as variáveis já disponíveis no WPS, todas as globais, global que nós criamos, global de sistema, de entradas e saídas, de rede e as locais. Aqui vemos as já criadas no programa, mas podemos adicionar, editar ou excluir estas variáveis. Também é possível exportar ou importar uma tabela de endereços criada no Excel. Essas foram algumas informações relacionadas à criação de variáveis no WPS. Outras funções do programa abordaremos mais adiante em novos vídeos. Até a próxima!